cristã, né? Louvado seja Deus. O congresso de missão é sempre diferente do que uma campanha. É verdade. Né? Não, irmãos, perdão, Levíticos capítulo 9. O congresso de missões é só para quem sabe que nessa hora, lá em Israel, né, muitos daqueles que servem ao Nazará, é assim que eles chamam lá. Nazará. A gente adora aqui com liberdade, que nem foi dito lá, essa hora eles não podem. Meu Deus. Lá é bom, meu irmão, é facada, é tiro, é bomba, é tudo de ruim. E tem um versículo que fala para que nós oremos por Israel. Porque é a nação eleita. Então, vamos ver essas bandeiras acima. Louvado é o nome de Jesus. Você deixa marcado aí, você corre lá para Lucas 27, irmão. Lucas 27. Lucas vai estar só até 24. Fica em paz, tá, irmão? É mistério. É 23 e o 33. Tá? Lucas 23, 33. Estou vendo o número 3 de Jesuicidência. Já lembro do número 3 de Trindade. Deus une detalhes que não tem nada a ver para nós, mas tem muito a ver. Assim, para a gente entender as coisas de Deus. Louvado seja Deus. E eu não sou muito bom de oratório, irmão. Eu querendo ou não, sou muito sático. Eu falo sério e ao mesmo tempo eu brinco. Mas que vem da parte de Deus, o fogo que sai do altar e atinge a oferta, ele faz um efeito na oferta. Ele queima a oferta. Então você vai começar a sentir, irmão. Eita glória. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que fogo é a voz de Deus. Eu te provo na Bíblia. Atos capítulo 2, o povo falava com Deus, porque Jesus mandou, vai lá e fica falando comigo. E quando Deus resolveu falar, a Bíblia fala que desceu a fala de Deus em forma de fogo, com línguas repartidas. Então, você é obrigado a sentir, ainda que você não queira. Então, irmão, tudo isso, irmão, nada disso aqui é em vão, né, irmão? A gente viu esses 2 dias consecutivos, foi uma glória tremenda, né? Difícil é você ver Jesus trabalhando e você olhar e falar, Jesus não está trabalhando. Difícil é você ver Jesus curando e você olhar e falar, não foi Jesus que curou. Difícil é você querer, sabendo, conhecendo, contestar algumas coisas que você sabe que Deus faz, não dá para entender na hora. Então a gente sabe que Jesus está no negócio, né? Tudo está sendo feito aqui, irmão. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Está derramando, né? Vaso que está de boca aberta, tá aí. Não importa, irmão. Se tiver uma coisa, eu aprendi com Deus. Irmão, para vir para a igreja, nós deixamos a vida mundana. É verdade. Nós damos o nosso tempo. Lógico que é para Deus. Eu saio do mundo, o mundo presta. Lógico que o mundo não presta. Mas por que tem muita gente nessa vida ainda? Porque proporciona algo. O próprio salmista, ele chegou diante de uma decisão e falou, mas o que eu ganho se eu for enfrentar ele? E o próprio não é barganha, irmão. Mas isso te faz você conhecer melhor o porquê e as razões de Deus te chamar. E o porquê de você se render. E aí as coisas ficam diferentes. Porque você não faz de qualquer maneira, né? Quando é para o irmão, você canta de qualquer forma. Né? Mas quando você sabe que você faz com excelência. Naquilo que tiver na tua mão. Então, irmão, eu sei que Deus está fazendo coisas aqui. Não aquilo que meus olhos esperam. Porque o que meus olhos esperam é de acordo com o que eu estou acostumado todo dia. É verdade. Estou acostumado com aquela rotina. Deus vai trabalhar assim, irmão, se Deus quiser. Né? Mas, uma coisa eu sei. Os irmãos veio para louvar, veio na missão do louvor. Né? Vai voltar com a missão do missionário de louvor. Porque é que nem foi falado, irmão. Irmão, vai em lugares. Aqui é uma breve introdução, vou ter que falar. Só que vai em lugares, a gente louva. A música tem devera. Louvor, eu mesmo escrevo música, eu escrevo.
a minha Bíblia fala que Deus, ele não se compraz com a agilidade do varão. Então, o que faz a diferença? É quando a essência de Deus vem nos lugares, nos momentos, aí é outra coisa. Aí é glória a Deus. Passou disso, vamos observando. Põe a balança. Quando é Deus, além de nós vermos, sentimos. É verdade. Quando é Deus, além de nós ouvirmos, discernimos. Porque a minha Bíblia fala que o homem espiritual discerne tudo. Então, alguns, foi que nem o pastor disse, não é só receber, mas é manter. Então, são algumas coisas que fazem efeito. Então, você vê aqui hoje, meu irmão, os irmãozinhos assim, só assim, que acho que quem teve mais trabalho foram eles, né? Que trouxeram um monte de... É mesmo. Aí, eu só te falo uma coisa, irmão. Quanto maior é a tua oferta, É mesmo. maior é... meu Deus, eu já não consigo nem transmitir. Quanto maior a tua oferta no altar, o olhar de Jesus é diferente. É por proporção de quantidade? Não, porque uma certa vez todo mundo estava desviando da igreja. Jesus falou, olha ali, ó, ali, só 2 moedas, Eita, é mesmo. porque deu tudo que tinha. É Deus. Então isso é muito perigoso, porque Deus te conhece quem você é quando você é sincero, transparente, ou quando você está com receio e medo, ou quando você está tratando com desdém. Verdade. Então nessa tarde, quem veio aqui disposto para mais um dia trabalhar com o Senhor, para cumprir as ordenanças que Deus falou, as ordenanças do Antigo Testamento que existia. Acabou com o suave para os irmãos vivem em união. E no Novo Testamento Jesus falou, eu não tenho inimigo. É como eu, em tempo e fora de tempo. Ainda mais, Jesus acrescentou, faz o seguinte, convide o teu inimigo. É como bom que tu sabe que vivem com os irmãos, mas Jesus ele não veio para excluir os mandamentos. Ele cumpriu e deixou mais outro abrir de olhos para nós. Agora isso é bom que suave que vive em união. E se puder trazer um inimigo, fica melhor ainda. É verdade. Então, nessa tarde, teu propósito, tua voluntariedade, tá dando um leão. Eu não tenho nada, mas Jesus que sabe disso melhor do que eu, né? Porque você vai falar disso hoje em dia, tem uma grande dificuldade. Só entende isso aí quem está na frente de obra. Só o obreiro que é chamado e que sentiu do Espírito Santo que agora a vida dele é essa, parece que passou disso, ninguém mais entende. Glorifico a Deus que as histórias que são mudadas no reino de Deus parte a partir daqueles que se rendem para o reino. Então, em nome do Senhor Jesus, fica na beira do caminho mesmo não, clama o teu Deus, faça algo, que foi que louvou aqui, faça aqui, cantou aqui, cantou aqui, do Jesus aqui, meu guia, amigo. Então, em nome do Senhor Jesus, nós estamos no caminho certo, né? Vamos lá. Eu vou ler aqui, 33, tá bom? Eu vou ler para correr, irmãos, amém? Para nós correr o tempo. Diz assim o título: a crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Você quer me ajudar? Então leia aí o versículo 34. Ele dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes lançava a sorte. 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, e a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. A igreja 36. Também os soldados esclareciam, E apresentando-lhe vinagre. 37. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. A igreja 38. Também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós.
repreendiam, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. A igreja 42. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A igreja 44. E era a paz da hora sexta, e houve trevas em toda a terra, Até a hora nona. 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. A igreja 47. E ao vento que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. 48. E toda a multidão se ia juntar a este espetáculo. Vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Amém, irmãos? Você pode se sentar, porque eu mesmo vou ler aqui o versículo aqui no livro de Levíticos, para nós entendermos um pouco, centrado um pouco naquilo que é o versículo base do congresso. Vou ler um pedacinho aqui, tá, irmão? Fique para não ler um pouquinho de Bíblia hoje, vai ser rápido. Capítulo 9 de Levi. E aconteceu ao 8º dia que Moisés chamou Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse para Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto sem mancha e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel dizendo: Toma um bode para a expiação do pecado e um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem mancha para o holocausto. Também um boi e um carneiro, um sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjar amassada com azeite, porque hoje o Senhor vos aparecerá. Versículo 5. Então trouxe o que ordenou Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Então, nós entendemos que a lei do holocausto, a qual fala o versículo, ela tinha umas exigências. Era uma exigência do próprio Deus para com o povo de Israel. De imediato, é uma recomendação de Deus para Moisés, e que fosse dada para Arão e seus filhos, escolhidos para o ofício sacerdotal. E nós vamos ver que há várias leis a respeito de expiação, e há vários tipos de oferta. Para você entender de uma maneira bem mais clara, expiação, oferta, essa cerimônia, eu vou abreviar um pouco para nós entendermos. Era um jeito que eles tinham de se sentirem aliviados. Era um meio que eles tinham de se sentirem: bom, estamos em paz com Deus agora. Porque Deus, Ele deu para Moisés o modelo do tabernáculo no monte. Deus deu para Moisés a cerimônia de justificação, como seria. E agora Moisés está fazendo nada mais. Não tem nada a ver falando para o povo, é assim que nós temos que fazer. Chegar para Arão, é assim que nós temos que fazer. E o versículo básico vai falar da lei do holocausto. E para que servia a lei do holocausto? É a pergunta. Está lá em Levítico 6. E o versículo... São todos os versículos do texto, se eu não me engano, mas o versículo básico é o 13. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Isso tem um endereço certo. Isso tem um objetivo alto. Que era falar para o povo de como haveria de ser a cerimônia a respeito da expiação, a respeito da oferta do holocausto. Vou te explicar melhor. Escuta aí um pouquinho do lado histórico do negócio. E a ordenança de Moisés, de Deus, para Moisés, e que fosse repassada para Arão, era essa: a lei do holocausto vai ser assim. O holocausto ele vai ser queimado no altar do holocausto. Porque no desenho do tabernáculo tinha o altar do holocausto, tinha a pia
vinha o sacerdote lavava a mão, depois tinha o lugar santo. E com repartição do lugar santíssimo. Essa oferta do holocausto, ela era colocada no altar do holocausto. E Deus faria umas exigências. Olha, você pode ver comigo que a exigência de Deus para que houvesse esse perdão aí é essa aqui, ó. Que Deus dê essa palavra rema, porque da história a gente já sabe, né? Que vai mudar a minha e a tua vida é a palavra logos, mas se acompanhada com a palavra rema. Aleluia, Jesus. Esta é a lei do holocausto, diz no versículo, capítulo 6, versículo 9. Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã. E o fogo vai arder nele. Irmão, o holocausto é uma oferta voluntária. Você pode ver, se você ler, você não vai encontrar a exigência do animal que Deus faz. Por quê? Era uma oferta voluntária. Era para reconciliação, para você ficar bem em paz com Deus. Mas era algo voluntário. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. De todas as formas que Deus queria que o povo se reconciliasse com Ele, Deus tinha algumas exigências. Para uns Deus falava, eu quero um cordeiro sem mancha. Para uns Deus falava, traga um boi. Para uns Deus falava, eu quero bezerro. Louvado seja Deus, irmão, que nós estamos no congresso de missões. Quando se fala de missões, irmão, fala de um povo não alcançado. E missões, irmão, ela só existe porque tem gente na terra que não sabe o quanto que é bom estar aqui nesse lugar adorando. Porque toda a terra tinha que adorar a Deus, irmão. Os elementos da natureza da criação adoram a Deus. Você pode ver que a Bíblia fala assim, Deus fala assim quando Caim morre, quando Abel morre, o sangue de Abel clama a mim desde a terra. Porque a terra era uma testemunha daquilo que a humanidade tem feito, não só dela, mas também daquilo que a humanidade deveria fazer para com Deus. Aleluia. E a terra também ela não suporta. E a gente vê, né, em outros países alguns tipos de catástrofe. A gente vê alguns países o povo sofrendo e morrendo. A gente vê em alguns países um tsunami. Então a gente aprende também que o efeito do pecado gera, querendo ou não, que o pecado é vindo do mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, ele chega e ele se comprova com fato no mundo físico. Você faz coisa de errada para com Deus, acontece coisa ruim na tua vida. Você sai fora da igreja, as coisas ficam ruins mesmo. Você não dizima, bota fecha o dinheiro no reino. É ação e reação. Pode orar o que for, porque o próprio salmista também, irmão, quis um dia usar da religião para tentar abafar o carro. O filho dele morreu, ele não, eu vou jejuar e eu vou orar. 7 dias, ele não consegue ver período. 7 dias, o filho não ressuscitou. Porque toda ação tem uma reação. Pecou, então você vai sofrer a consequência do pecado. Mas então, existem pessoas assim. Só que aqui, a exigência de Deus é uma só. Eu quero que haja a lei do holocausto e que seja voluntário. O que você tiver, você traga. Por quê, irmão? Porque essa lei, ela é a lei traz uma expiação, uma restauração, um religare, uma paz. Estabelece de novo uma paz. Estabelece-se uma comunhão. Feito a lei do holocausto, foi posto o holocausto no altar do holocausto, queimado o holocausto. Agora, aquela pessoa qual tinha pecado e cujo pecado foi colocado sobre o animal, e o animal foi colocado sobre o altar e foi queimado com o fogo de Deus, a pessoa está bem. Os pecados da pessoa estavam agora sobre o animal morto. Então, o que Deus queria nos ensinar, queria ensinar para o povo e, consecutivamente, ensinando para nós, é que, por ser oferta do holocausto, não ter nome do bicho, é voluntária, é de acordo com o que você tem. Porque, irmão, não há faixa etária de idade, não há nível social para pecado. Aleluia. Lógico que este fogo que vai arder é o fogo do Espírito Santo, queimando sobre a oferta tudo de ruim que tem na oferta, irmão.
Louvado seja o teu nome. Porque aí o pecado da pessoa era queimado pelo fogo. Então, para você entender que é culto de missão, que é um versículo desse, eu glorifico muito a Deus, que Deus é Deus da sua profundidade. Você vai nos surpreender, porque agora eu entendo. Nesse exato momentinho aqui eu entendo. Por quê? Porque isso é em prol de pessoas de tudo quanto é tipo. É lei do holocausto, irmão. Não é o cordeirinho, o cordeirão, o boi, não. É aquilo que você tiver condição de trazer. Então tinha gente, irmão, que tinha condição de trazer uma pombinha. Já tinha outro que tinha condição de trazer um boizão. O importante era trazer algo para que houvesse paz, reconciliação. E eu já aprendo uma coisa com Deus. Deus, ele estipulou a lei do holocausto para ninguém ter desculpa e falar: por isso que eu não vou me reconciliar, por isso que eu não vou ficar de bem com Deus, porque eu não tenho condição. Porque a paz com Deus, ela está além do nível social. Vou te falar que eu já cultuei vendo juiz e promotor de joelho com a Bíblia aberta dando glória a Deus e ganhando 10.000 por mês e dando glória a Deus. Vou te falar que eu já conheço um irmão que literalmente não tem dinheiro de nós sairmos, ele pagar de tudo, te abençoar, dobrar o joelho e falar: mano, vai lá me ajudar. Eu vou te surpreender nessa noite. O Espírito Santo você vai te surpreender nessa noite, porque a Bíblia fala que aos pobres é chegar no reino do céu. Mas se os pobres não quiserem, os ricos querem. Se Manaia caia subir devassa, se os pesos não quiserem, os libertos querem. O que Deus quer te dizer? Que, irmão, Jesus é desejado. A minha Bíblia fala: bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. O livro do Cantares fala assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nessa noite foi falado: sem isso não dá para viver, né? Foi falado do fogo, foi? Glória a Deus. Porque não dá mesmo, irmão. Você quer saber uma coisa? Arranca Jesus da tua vida e você vai ver o que sobra. Nada. Nada. Porque você já chegou, irmão, na beira do altar, irmão, de uma maneira que nem as ofertas. As ofertas chegavam já com medo na mão dos donos. Porque você sabia que ela ia morrer, irmão. Você já chegou assim também na igreja. Fisicamente não, você chegou porque literalmente, irmão, ninguém chega para Jesus com um sorriso lá em cima. Muitos são comovidos de muitas formas para se entregar para Jesus. Às vezes é um vazio, a depressão, a tristeza, sua vida não tem sentido. Mas outros já vieram por algum tipo de problema grave. Não, porque não existe problemão, circunstânciazinha ou uma circunstância maior. Todo mundo, a minha Bíblia fala, Romanos 3:23. Todo mundo pecou, destituído foi da glória de Deus. Todo mundo é todo mundo, irmão. Você acha que você tem menos em pecado, que você toca? Ou eu que prego, ou você que dá lugar? Todo mundo, todo santo dia, tem que parecer no joelho do altar e pegar na ponta do altar e dizer: Deus, deixe poder, porque na ponta do altar tem poder. Eu creio. Deixe poder, senão eu morro. Deixe o Espírito, senão eu não continuo. Fica na minha vida, porque não dá. Aleluia. É verdade, viu? Tu necessita mesmo de orar. E eles necessitavam de levar uma oferta. E por que a oferta do holocausto não estipulava, irmão? Qualidade. Porque Deus sabia, irmão, que tinha gente que não tinha condição. Mas precisa de ser espiado. Quer dizer, precisa de ser justificado. Só que aqui era de ano. Só que aqui era de quando em quando. Só que aqui, irmão, aleluia, glória a Deus. Aqui era por um período de tempo. Mas eu já glorifico a Deus que naquele tempo a glória já descia. Você vê que Moisés falou aqui, ó. Isso que o Senhor te fala, ó. Olha o que Moisés falou para eles, hein? É essa coisa que o Senhor ordenou que vocês façam. E a glória do Senhor, essa é a coisa que o Senhor ordenou que vocês façam. E a glória do Senhor vos aparecerá. Naquele tempo era a glória que trazia uma comunhão, trazia eles para de perto. Então, de perto de Jesus, de Deus, não falta nada, tudo muda. Não, tá bom, Obed-Edom, não tinha nem comunhão
da direita, irmão da terceira. Quando vem Deus, irmão, se o diabo tiver, dá um chute, sai fora, diabo, quem chegou sou eu sou maior do que ele. Quando Deus chega, acabou. Não, quando ele vem pleno, irmão. Não, quando ele vem para visitar o sangue. Quando ele vem para visitar a conta. Quando ele vem para fazer um milagre, você sabe que por você não vai. E você vai ter que dizer, foi Deus que fez. Se não fosse ele, ninguém faria. Não tinha ajuda de ninguém. Eu estou falando da presença eficaz de Jesus, que chega para resolver o que você não consegue fazer. E aí, irmão, Moisés já falava isso. Faz o que Deus falou, e a glória do Senhor vai aparecer. Primeira coisa que a glória do Senhor tinha que fazer antigamente é convencer o povo que Deus é santo. Eu falo para você, irmão, Moisés, quando ele foi lá para o Monte Horebe, quando ele chegou, não, para, tira a sandália do teu pé. Mas e o que aconteceu antes? Ele viu algo que lhe chamou a atenção. O que? Uma sarça pegando fogo, mas a sarça não consumia. Isso é estranho. Ele tentou se aproximar e Deus falou assim, ó, tira a sandália do teu pé. Porque esse era o objetivo de agora descia. Fazia o povo entender, existe um Deus santo na terra. Independente da terra, está em depravação. Depois que Adão veio e o pecado entrou, o propósito de mostrar poder a minha glória descer. Para vocês saberem que tem um Deus santo lá no céu, está olhando tudo aqui. Ele sai da sua vida. Foi que Deus falou para Moisés, tira a sandália do teu pé. E era uma sandália mundana. E Deus trocou aquela sandália por sandália de promessa que foi colocada no pé dele, andando no deserto 40 anos. E ela ia crescendo, ela ia crescendo. Providência de Deus, glória de Deus, aquilo que vem de Deus é sustentabilidade. E naquele tempo, quando a glória descia no holocausto, fazia com que por um período de tempo o povo fosse justificado. Só que a minha Bíblia fala que tudo isso aqui é sombra daquilo que ia vir. É só sombra. É só uma coisa que Deus fez. E Deus falou assim, ó, vocês não vão morrer pecadores. Eu tenho uma cerimônia. Traz um bichinho. Você não tem condição? Traz uma pombinha mesmo. Você não tem condição? Tá bom, vou escalar uma lei. É que nem a lei, irmão, da isentação. Não tem quando você vai tirar um documento, não tem dinheiro, você isenta. Comprovante de progresso, não fala, né? Outros é isentar. Deus, ele tem tanta preocupação, irmão, com comunhão, que Deus arrumou um meio de isentar. Deus criou a lei, e aquele irmão que coubesse de acordo com a lei, ia ter que fazer um cerimonial de justificação. Trazer um cordeiro, um animal sem mácula, sem mancha, a primícia do rebanho, mas uma lei dava o direito de você trazer o que você pudesse. Porque Deus tem prioridade, a prioridade de Deus é com a alma. Já é para ninguém ter desculpa, já é para você de um jeito ou de outro estar firme com Jesus, já é para você de um jeito ou de outro crer na promessa. Deus ele arruma meio para você crer que Ele é Deus e fazer muitamente e infinitamente mais do que você quer. Porque uma coisa que o povo queria é andar com Deus antigamente, só que o pecado não deixava. E quando começou a ter a cerimônia, tinha os mais pobres que olhavam e falavam, mas eu não tenho nenhum cordeirinho, se eu tivesse eu comia, eu tenho uma pombinha. Mas não tem problema, não tem problema, eu vou estipular uma lei. E o que isso quer nos dizer? Quer dizer que Deus ele tem uma ala da igreja universal. Que é assim, irmão, chega de um jeito, cai pra dentro aqui, Jesus salva, chega aqui também, Jesus salva, aqui também. Você não quer nada do tipo assim, você não aceita, aqui nós aceita, joga pra cá que nós cuida. Você não aceita, não, aqui nós também batimos, não batismo, não levanta. Porque foi falar nessa noite que Samuel teve coragem, para investir numa vida tem que ter coragem. E Jesus de Nazaré, Deus, Jesus por quê, irmão? Porque Jesus, naquele tempo, ele era, querendo ou não, ele era teofônico, ele se manifestava conforme a aparição de alguns anjos, com corpo de homem. Porque a minha Bíblia fala que muitas das vezes, quando era oferecido o cerimonial, o anjo apareceu para Gideão. O Gideão, velho, eu vou fazer a cerimônia. Vocês esperam um pouquinho aqui, eu vou pegar o bolo
se manifestava para o povo Aleluia. de forma teofônica, quer dizer, em manifestação de anjos. E toda vez que acontecer isso, a Bíblia vai falar, mas você vai ver, ó, o Senhor apareceu. Mas foi o anjo, mas é o anjo do Senhor. E quando a Bíblia nos dá esse respaldo de que Deus estipulou a lei do local para todo mundo, nós vamos entender que o culto de missão de hoje quer falar não só para mim, não só para essas quatro paredes, mas para esse mundão todo saber que sem Jesus não dá para viver, sem Jesus não vamos para lugar nenhum. E eu, quando eu digo isso, irmão, eu digo para pessoas que não conhecem os que conhecem. Porque a Bíblia fala assim, ó, prossigam em conhecer, prossigamos em conhecer. É só para quem gosta do negócio mesmo. É só para quem não gosta não vai rejeita, não dá pro doente, não sei o que, mas quem gosta não. É onde eu vou lá, é missão, eu vou lá. Aleluia! Vou levar, eu tenho um pouquinho mais para aí, tá? Leva lá o que você tem. Eu tenho nada, só tem glória a Deus. É a parte do local, é o culto do local, o congresso do holocausto. Você traz o que você pode, você traz tua presença. Jesus de Nazaré te recebe. Você trouxe o coração para adorar. Jesus de Nazaré te recebe. E Jesus manda te dizer o que você veio aqui fazer. É para manter a minha aliança com você. Para manter. Isso que Deus estipulou aí no local. Ninguém vai ficar sem a promessa. Tem condição, vem para cá. Tem condição, vem para cá. Louvado seja Deus. E nós vamos ver agora no Lucas, irmão. Em Lucas vai falar da crucificação. Jesus está crucificado, um lado tinha um homem, do outro lado tinha outro homem. E aí já é, irmão, a realização do que em sombra se falava antigamente. Se trazia uma oferta, colocava-se no altar, todos os pecados do homem era passado para o animal. E do animal colocado lá no fogo. O fogo era aceso e queimava o animal a noite todinha. Agora isso se realiza na vida do Senhor Jesus. Desde quando ele não foi levado, irmão, lá para dentro do meu Deus, foi levado lá para dentro onde Caifás o julgou. Meu, ele esqueceu o nome do lugar que ele foi levado. Jesus foi julgado primeiro por Caifás, e Caifás falou assim, olha, estou falando que você é filho de Deus. E ele falou assim, é você quem diz. Desde todo o período da crucificação que Jesus passou, quando Jesus passou por Caifás, a gente já vai ver, irmão, o rito cerimonial que era a sombra do Antigo Testamento se realizar na vida de Jesus. Por que ele estava ali sendo julgado por Caifás? Porque ele dizia que era aquele que ele vinha fazer por todos. Eu vim para morrer, para dar vida, para que o pecador tivesse perdão, para restabelecer a paz com o homem, porque só existe um meio, e o meio é eu sou a verdade, a vida, quem não vê. Deus, ele estava ali sendo julgado pelo aquilo que ele falou, que ele viria a fazer. E coisa que se fazia no Antigo Testamento por um rito cerimonial. Aquilo que a gente olha na história é bonita. O altar era feito, tinha madeira, era só um bichinho que colocava lá. Agora o homem está sentindo tudo isso na pele. Né? É emocionante falar disso, é emocionante. Né? Porque a história tem dramaturgia. Só que foi verdade. Só que tem o mistério da palavra, irmão. Fica em paz. Daqui antes de acabar a pregação, pode sair do teu coração alegre, jubilando e falando grande é o meu Senhor, viu? Mas essa foi a verdade, irmão. O que passava-se lá por sombra, agora Jesus está vivendo. E ele sai dali. Quando está na frente de Caifás, ele toma 2 bofetadas na cara. A Bíblia fala. E eles bofeteavam ele. Blá, 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 e cuspiam no rosto dele. Há um estudo que fala que o rosto de Jesus ficou irreconhecível. De tantos hematomas, batidos, mosquitos, sangue pisado. E dali, irmão, quando ele segue a caminhada até na Torre Antônia, ele vai levando a cruz do Calvário. E ali o homem, certo homem, a caminhada, ele cai, um homem chamado Simão Sirineu, aparece e o ajuda. Eles levam Jesus para a cruz do Calvário, já em todo o processo, irmão, de queimar a noite toda. Que era assim que se fazia lá, né? Queimar a oferta ia queimar a noite toda, até pela manhã. E isso estava já acontecendo. Agora eles pegam Jesus e colocam Jesus lá na cruz. Jesus está lá na cruz. Já matou para a cabeça. Só bater o martelo aqui, pelo amor de Deus. Né? Então, isso é coisa que é da além daquilo que eu e você podemos suportar na pele. Falar é legal. É verdade. É inimaginável suportar tamanha dor. É mesmo. Há um estudo que fala que a dor que Jesus suportou, irmão, é impossível que o homem suporte. Meu Deus.
acho que 15% da pessoa já morre. É. Ele suportou até. Porque era um rito cerimonial. Por causa de nós. Né? Glorificado seja Deus. Mas existe uma diferença para aquilo que foi feito lá com o rito cerimonial, com o bichinho, com o animalzinho, aquilo que foi feito agora pelo próprio Senhor. Né? E isso é o foco da mensagem nessa tarde. Né? Ele vai falar que Jesus estando lá, um falou para ele: não, você não é Deus. Então só olhando aqui então. E o outro falou assim: peraí, ele não tem nada a ver, fomos nós que fizemos. Ele é justo, ele está aqui e não fez nada. Jesus olha para aquele que defendeu. Falou assim: ó, você me reconheceu? É como Jesus falando: você me reconheceu? Pois eu te reconheço também. Vamos fazer uma aliança. E hoje eu te digo: estarás comigo no paraíso. Em tempo de crucificação, de grandes provas, você tem que ter uma aliança com alguém, irmão. É isso que Jesus nos ensina. Porque o fato daquele homem reconhecer que Jesus era Deus, Jesus fez uma aliança com ele. Na hora de ser crucificado, na hora de você ser colocado no meio das diversidades. Quando eu falo diversidade, é importante que você vai enfrentar mesmo para você ser cristão. É a hora de ter uma aliança. Sozinho ninguém faz nada. É. Viu? Sozinho ninguém faz nada. Jesus nos ensinou isso quando ele estava lá. Preste para morrer. E a Bíblia fala que não dá. Acontece isso. Morre. Ascende para o céu. E a diferença de um para com o outro. Para você levar a tua parte nessa tarde. É que aquele era dianiano. Aquele trazia uma reconciliação. Aquele estabelecia uma paz. Só que era o conceito antigo. E o novo conceito? O novo conceito não é preciso mais que dianiano se faça. Por quê? Porque antigamente o povo precisava de fazer o rito cerimonial para sempre ser perdoado, guardar os gadinhos. Mas por Jesus de Nazaré nós somos livres para sempre, meu irmão. Oh, aleluia! É para sempre, é para nunca mais. Oh, glória ao teu nome. É para nunca mais retornar, é para o inimigo da nossa alma ficar para trás, não é nem olhar para ele. Tchau! Falou, porque Jesus, por uma vez que ele entrou, irmão, e por uma vez que ele se crucificou, ele rasgou o véu e agora acabou também. O que acabou, irmão? O relacionamento com Deus antes também era nesse meio tipo, irmão. O povo se reconciliava e Deus se manifestava. O povo se rebeliava e Deus se afastava. Agora a presença de Deus, e isso era feito através dos religiosos, dos líderes, do sacerdote. Era ele que deveria. A vinda de Jesus, irmão, é em cumprir todo cerimonial que era sombra do Antigo Testamento, fazendo equivalente, dá muito benefício para nós, irmão. Muito. Primeiro, para falar da atualidade do que nós mais vivemos, do que uma coisa que nós mais vivemos na igreja, que nós mais gostamos, nós só tivemos porque teve alguém para fazer isso por nós de uma vez por todas. Aleluia. E quando ele fez uma vez por todas, ele olha positivo e fala: vocês vão lá para Jerusalém, fiquem lá, e vai me clamando, porque há de vir o Consolador sobre vocês. Por isso que as nossas igrejas eram assim, nosso irmão. Nós gostamos do negócio do culto e movimento, porque existe o que está no nosso meio, que vem pelo sacrifício de alguém, pelo sacrifício de Jesus de Nazaré. Agora o Espírito do Senhor, ele está no nosso meio. E a Bíblia fala que quando nós não temos o rito cerimonial, que é oração, comunhão, a vida com Deus, a vida na igreja, ele costuma aparecer. Porque segundo a Bíblia, eles estavam todos orando, fazendo o que Jesus mandou, todo mundo em igualdade, quer dizer, a igreja. E de repente, de tanto que eles estavam, certamente essa desceu a fala de Deus em forma de fogo. É por isso que nós gostamos do culto hoje. Porque Simão teve um altar de sacrifício, sim, teve uma oferta que foi levada lá e foi sacrificada. Mas aquilo tudo era sombra. Nem o que nós, eu creio que ele não tinha lá. Ele não tinha lá, mas nós temos, né? Agora você pode dar glória a Deus, adorar. Agora existe o Espírito. Eu vou te falar uma coisa. No Novo Testamento tinha lugar que os discípulos iam. Isso aqui é para quem gosta de ler a Bíblia, né? Isso aqui é. Só é. Eles iam pregar em certo lugar. Paulo chegou no lugar, falou: você não foi batizado ainda com o Espírito Santo, não? Aí ele disse: o quê? É o Espírito do quê? E tem Espírito Santo? Aí Paulo: olha, lógico que tem. Você esqueceu de uma coisa? Porque os judeus, eles ficavam esperando que Jesus ia vir ainda. Eles não acreditavam que morreu era Jesus mesmo. Daquela
estava em nosso meio, chamado Espírito Santo, já estava no nosso meio. E muitos não conheciam, meu irmão. E o que muitos de nós temos que conhecer verdadeiramente é quem é que ele é. A pessoa dele. Primeira coisa que ele faz, ele vem como porta-voz da igreja para falar para a igreja quem é que é o Senhor da igreja. É o Senhor que um dia foi crucificado. E para dizer para mim, para você, existe um altar ainda precisando que você se crucifique. Por quê? Porque, irmão, não existe como o fogo pegar em uma oferta que não quer vir voltar. Tem que vir voltar. O que simboliza? Um certo tipo de envolvimento, atividade, prestar trabalho, prestar serviço. Se a oferta não fosse pegar e colocasse lá, primeira coisa, a oferta tem que estar morta para servir, para ela vir para o altar. E quando ela sabe demais, ela está muito consciente, ela não vem porque ela sabe que ela vai morrer queimada. Mas quando ela morre com as concepções dela, ela tem que vir para o altar. Chega no altar, ela é queimada com fogo. Ela não sabe, mas ela está fazendo um bem para muitas pessoas. E foi o que Jesus fez. A Bíblia mesmo fala, ele esvaziou de si mesmo e se deu por amor de nós. Essa mensagem tem graça? Não tem graça mesmo, não, meu irmão. Não tem graça para quem não sabe fazer proveito dela. É Deus. Porque para quem sabe, nessa hora, entende o sacrifício de Jesus. Oh, aleluia. Entende que tem muitas. Jesus fez isso por nós que já estamos na presença do Espírito Santo. Sim, mas todas essas bandeirinhas aí, ó, pode ser alcançado por mim e por você. E nessa tarde, o que o Senhor quer fazer na minha tua vida? Um alvo que na pessoa do Espírito Santo ele costuma fazer na vida de todos aqueles que ainda não entenderam o real propósito da crucificação, o real propósito do fogo no altar, o real propósito da lei do holocausto. Essas três coisas só tem uma definição, um objetivo: é alcançar inalcançáveis, é alcançar quem ainda não conhece o tal do Espírito. Só tem um meio, irmão, dessas pessoas ser alcançada: se com aquilo que Deus colocou na tua mão, que estava escrito lá na lei do holocausto, sabe o que você tem? Não é? E o Espírito Santo, ele coloca na tua mão, e é aquilo que você tem que vai fazer outras pessoas ser justificado. Por quê? Porque a Bíblia me fala assim, ó: desperta o dom que há em ti. É. Aí, irmão, ele canta, eu choro. Aí eu prego e você sente. Aí, irmão, deixa Deus usar, e Deus fala lá naquele culto que nem você mesmo, irmão, costuma acreditar que Deus vai falar, mas Deus continua falando. Por quê? Porque isso tudo aqui está acontecendo porque o sacrifício de Jesus não foi vão, não. Eu não sei se você se compromete com ele, mas o sacrifício há de recompensa. Eu creio. Ah, você não viu nada ainda? Aleluia. Ai, oh meu Deus. Sacrifício é bom, viu, irmão? Primeira coisa, porque só para você. Eu tô só assim, irmão, para ser uma coisa agradável para Deus. Palavra do mas não é o que está escrito aqui, irmão. Porque a lei do holocausto trazia uma ofertinha, matava o bichinho e ele era tido como, e a pessoa era tida como o quê? Isso é agradável, irmão. As narinas de Jesus de Nazaré. Meu próprio Deus, quando estava crucificado lá, irmão, ele me falou: Deus, por que você me abandonou? Então nós vamos entender que ter uma oferta que agrade a Deus nos desagrada, né? E o interessante é que o que Deus pede para mim, Deus não vai pedir para a irmã. O que Deus pede para mim, Deus não vai pedir para o varão ali. Há um algo particular nas nossas vidas, não é? E que nós podemos ofertar no reino de Deus. Porque a minha Bíblia fala assim: a semente, primeiro ela não cair, ela não morrer, ela não nasce, né? É assim, irmão. A prova vai vir. Para quem é que nós estamos nos crucificando? Se é pastor, se é igreja pro Nazareno, na melhor hora, o salário da minha e da tua atitude. Ai, meu Deus. Algum de nós muitas vezes aqui estão até adorando, ou então querendo até prestar serviço, são discriminados. Um outro não dá nada. A lei do holocausto é o que você tem, é o que você
E o engraçado que quem olha fala, sabe, não, ele não tem estrutura, mas vai só me vendo caminhar. E vai falando, vai ficando pro lado. Todos aqueles que estavam ali no pé da cruz, você não é Deus. Todos aqueles que estavam na cidade, lá, porque ele morreu. A minha Deus, eles vão ficar na beira do caminho. Porque lá calama, sai. Aquilo que era por sombra no Antigo Testamento, agora, meu Deus, começa a ser apontada como algo de realização. E o propósito de Deus, que lá no Éden, quando o aniversário pensou, eu entrei, agora eu coloquei, o pecado entrou como é que nem eu agora. Deus continua falando, ele é que nem você, que nem eu. Esse menino for, eu vou fazer a cerimônia aqui. Deus vai lá, pega a pele de um animal, coloca sobre Adão. Naquele momento Deus já começa a tapar buraco. Deus já começa a tampar a brecha. Que o plano de Deus era criar um rito cerimonial. Para quê? Para que o homem fosse como ele. Mas foi feita a imagem da semelhança do Nazareno. Eu não sei como é que está a tua reputação. Eu não sei que fala de você na tua casa. Eu não sei que fala de você no teu trabalho. É tu é servo. E tu é servo. Mas essa tua força o Senhor é com você. E o Senhor ali naquele momento, ele está no nome de Deus. O Deus pensou, vou entrar e agora que eu vou terminar. Lá camantou de bedeça. Então é esse o problema, irmão. Só que lá no Éden Deus já preparou um rito cerimonial. Já pegou a pele do cordeiro e já colocou sobre a vida de Adão. Então para Adão dá sua nudez. Só que, irmão, o pecado já tinha entrado no mundo. E ali tipificava, era sombra de coisa de bem futuro. Né? Mas o rito cerimonial continuou em toda a história do povo hebreu. O povo cresce, o povo passa algumas trajetórias, fica sobre o domínio de Herodes e todas aquelas coisas, irmão. E quando chega nesse período que Deus vai lá falar com o povo de Israel, tirando o poder da mão de Faraó, depois de passar o povo pelo deserto, levando o povo para a terra prometida, agora vai colocar a ordem no povo, vai Deus falar tudo para Moisés. Vai dizer assim. E aí o povo continua fazendo. Aquilo ali era de ano. E era só sombra do que literalmente ia vir para acontecer. E agora no Calvário se cumpre tudo isso. Porque todavia o adversário sempre vinha contra o povo de Israel de maneiras inimagináveis, de forma que quando nós vamos dar dois com a Bíblia, porque em dado momento nós vemos e lemos a história do povo de Israel quando tudo estava quase no fim, quando tudo estava acabado. Deus amou o jeito que você está hoje, mas ele veio com a providência. E eu glorifico a Deus, porque Deus é sempre assim, desde o Éden. Vai correndo toda a história, irmão. Deus sempre vai. O Satanás ele quer deixar o homem à imagem dele, mas Deus nos fez a sua imagem. O interessante é que tem gente que tem a semelhança, que só tem a imagem, não tem a semelhança. Né? Mas glória a Deus, porque o rito cerimonial era para fazer o homem toda vez ser expiado e aí ele voltar a ter de novo a paz. Só que o povo era assim, ó. Trazia um animal, era entregue ao ferro, o pecado passava para o animal era morto, virava as costas, o povo já ia pecar, já ia servir barro. Aí depois tinha que trazer de novo. Aí a minha Bíblia fala
primeira coisa que Deus faz na vida de um ser humano, depois que ele passa no altar, isso depende da vida dos outros. É mesmo. Conversão. É. Não falação. Porque a Bíblia fala que o homem é justificado por 2 atos: pela fé e pelas obras. É por isso que você está aqui. É dia dos pais, só você for do Pai Celestial. Por quê? Porque a minha Bíblia fala: ele é teu pai, tua mãe, direito. Todavia eu não te esquecerei dentro. Aleluia. Isso aqui é só para quem precisa de Jesus mesmo, irmão. Isso aqui é só para quem já teve crucificado. Ah, irmão, isso aqui é só para quem está no pé da cruz, torcendo pro lado. Alguém falando para você que vai com isso. É só para quem olha para você e fala: ele está muito tempo nessa crucificação, não dá nada. É só para quem está vendo você muito tempo na igreja e chama de vida pacata. Mas a minha Bíblia fala que há uma reviravolta. Há uma reviravolta. A minha Bíblia fala que eu posso falar para a minha inimiga: em Miqueias 7:8, inimiga, não te alegre muito a meu respeito, porque eu ainda me levantarei. Em nome do Senhor Jesus da cruz, vai te trazer um peso de glória. Ah, porque pecador te prova. A Bíblia fala que Jesus, depois que ele deve, agora todo o poder está na minha mão. Irmão, só vai vir na tua mão depois que da tua mão chegar para a mão de Jesus primeiro. Porque primeiro Jesus pede para você o que tem aí nessa talha. Aí você coloca a água, Jesus olha para a água e transforma em vinho. O que você tem? É o que você tem aí, irmão. É o que você tem. Aí você pergunta: irmão, o que você está falando com o que você tem? É o que você tem de obediência. É o teu louvor. Porque Deus não pede nada demais, irmão. Porque aqui não é por força e nem por violência. É mas Deus. pelo meu espírito. Então, irmão, é louvando mesmo. É dando glória. Eu provo para você. A Bíblia fala livro de crônica. Se eu não me engano, é 1 Crônicas 20. Ou se eu estiver enganado, é 2 Crônicas 20. Que o povo ia dentro de uma batalha. E Deus fala para o povo: só louva, nada mais. Porque nessa batalha, vocês não vão ter que pelejar. Com Jesus não foi diferente. Ele falou: Eli, chama aqui também. Deus meu, por que me desaparece por um pouquinho de tempo? E aquilo que a gente virá. Nós sabemos que no reino nós não perdemos nada. Ai, meu irmão, se Deus, Jesus falou para Pedro: quem disse, pai, vai vir por amor da minha alma, ainda que recebe 100 vezes mais. Me responde quanto que é o mais, é uma incógnita. Porque você vem aqui, você dá 2 moedas. Jesus olha para você e fala: essa é a oferta. O que significa? Fazer com vontade daquilo que você tem, extraído da alma, com determinação. Você sabe que não é pastor, é coisa de um pastor, não é pastor. Jesus o Nazareno, que está invisível, sabe como você está. E vai se compadecer da minha tua vida. Porque a primeira coisa que Deus vem para fazer é estabelecer a paz. Que depois que Jesus manda, vai ver os versículos dizendo, para terminar aqui, irmão. Só existe um intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. E ele desceu e reconciliou consigo todas as coisas. Você pode estar duro com o Pai, com Cristo é diferente. Você pode não ter nada. Se você tem 2 vezes, tu entra e tu sai, tem providência. Você pode não estar dependendo de qualquer um, mas se você é que nem Elias, tem aquilo que mais te apaz. Você vai para onde for, chega lá e te sustenta. Sempre você deixa comida e bebida, me perdoa, meu irmão. A coisa melhor que tem é porque quando a gente vem submundo, a fala para mim, há alguma coisa para ele mesmo me dizer que é possível para o teu nessa noite, ou nessa tarde, que seja, em nome do Senhor Jesus. Não despreze a tua cruz. Arregala. A tua oferta tem um preço de glória. Porque foi isso que ele falou, Moisés falou para o povo: isso diz o Senhor, vos disse, façam, e a glória do Senhor vai aparecer. Oh glória, oh glória. A glória só aparece quando alguém invoca a glória. Eu quero terminar aqui, não dá lá, Aleluia. em nome do Senhor Jesus, moça, você aí do fundo, mulher. Eu vejo uma coinonia, o Senhor mandou eu falar para você um versículo, moça. Provérbios 3:32. Perversa é a abominação, mas quem é sincero tem intimidade comigo. O Senhor manda te dizer assim: ó, dentro de uma casa tua, lá só entra, tem uma porta branca. Aí tem 2 sofás, moça. Lá o Senhor fala assim: que nem é que você olha, para uma foto que tem sobre uma estante. O Senhor manda te dizer dessa maneira: eu conheço o desejo do teu coração, e o que eu tenho para fazer vai ser através dessa coinonia.
Deus. Vai nessa tua caminhada, porque a tua caminhada é longa, viu, Manaiacaia? Só para você que veio no complexo de missão, só para você que veio cooperar no lado mais alto. Amém, meus irmãos? Quem quer parar da glória a Deus? Quem quer seguir adiante diz: bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Então te prepara que quando ele vem, ele leva os espíritos como Aleluia. testemunha até os confins da terra. Ai, meu Deus, aí você fala para mim: meu irmão, meu problema é tal. O teu problema não é nada. A minha Bíblia fala que Jesus comissionou e falou assim: ó, não se preocupem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Fica firme. O trabalhador é digno do seu salário. Não para não. O trabalhador é digno do seu salário. Há um tempo de glória no teu trabalho. Há um tempo de recompensa no teu exercício. Ah, meu Deus do céu, a recompensa vai vir de mim, mas daquele que olha e te vê. Você sofrendo quando ninguém vê. Você chorando quando ninguém tá. Aquele que podia estender a mão, passa, só olha e não fala nada. Aquele que podia estar aqui para servir, não vem, cruza os braços, deixa ele padecer e levar tudo sozinho. Você vai te dizer: eu tenho Sirineus para te ajudar. Oh, glória. O Senhor teve um Sirineu no caminho lá na cruz. Meu Deus! O Senhor vai dizer aqui, ó, nessa tarde: o Senhor está levantando uma pessoa aqui, ó, na Calamanchô, para ajudar um servo de Deus aqui. Essa pessoa tem por nome Tiago. É um Sirineu. Ai, meu Deus. Vai chegar para te ajudar com uma quantia, moça. Olha lá, o Espírito já disseram aqui, é uma serva de Deus. Irmão, se apareceu um homem com Tiago, é uma espia. Observa, mas olha, fica na ligação, porque através dessa coinonia, o Senhor vai usar essa pessoa grandemente para providenciar na tua vida qual você não espera, não tem condição, viu? Isso é que eu profetizo aqui no nome do Senhor Jesus. Quem crê, irmão? Eu creio, Jesus. Então você dá uma salva de mão ao Senhor Jesus, vai mais uma oportunidade. A salva é para Jesus, irmãos. Aleluia.